tudo bem? Bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. A família do tenente-coronel Mauro Cid, pai, esposa, filhas e irmão, está toda nos Estados Unidos. E segundo o advogado de defesa, eles não têm data prevista para retornar. O mesmo advogado mandou a Procuradoria-Geral da República se danar no final de semana porque o seu cliente não deveria explicações sobre a viagem da família dele aos Estados Unidos. Terá sido um bye-bye Brasil ou apenas um até breve? Lembrando que a delação do tenente-coronel Mauro Cid é a base que sustenta todo o frágil castelo de cartas da peça acusatória contra Jair Bolsonaro e aliados quanto a um suposto golpe de Estado. Se o acordo de Mauro Cid cair, as supostas provas apresentadas por ele ficam em pé? Bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo e eu aproveito para saudar aqui o Deltan Dallagnol, que está com a gente no estúdio. Tudo bem, Deltan? Bem, Tosi, Marcília, grande abraço a todos vocês que estão conosco. E lá em São Paulo, pelo telão, André Marcília. Salve, Marcília. Salve, Tosi, Deltan, toda a audiência. Pois então, na última sexta-feira, o Alexandre de Moraes mandou prender Mauro Cid, mas mudou de ideia rapidamente e deu uma nova chance para ele se explicar. E lá foi Cid fazer de novo um depoimento. Quantos depoimentos esse homem já não fez? E aí vem aquela pergunta intrigante, né? Por que Moraes desistiu em poucas horas da prisão de Mauro Cid? Essa é uma pergunta do milhão, como se diz, né? Como assim, né, Deltan? Em poucas horas tinha mandado prender, a polícia estava na porta da casa, do apartamento do cidadão, chegou a mensagem, não é para prender, é só para fazer busca e apreensão. Por que essa mudança? Tem ideia? Olha, essa é a pergunta do milhão realmente, Tosi. Vamos aqui desmembrar os fatos para a gente entender o que aconteceu na semana passada nessa prende e solta em tempo recorde, que vai entrar aí para o Guinness Book como a prisão e soltura mais rápidas da história e que intrigou muita gente, que intriga o que está acontecendo nessa história. Veja que a Veja revelou na semana passada, Tosi, uma série de mensagens do Mauro Cid enviados para um interlocutor usando, ou para vários interlocutores, usando a conta do Instagram da esposa dele. E para provar que era realmente o Mauro Cid usando aquela conta do Instagram, a Veja mostrou selfie dele, mostrou vídeo dele usando aquela conta do Instagram. E logo em seguida, na sexta de manhã, saiu a ordem de prisão. E a primeira coisa que a gente pensou, evidentemente, foi mais uma prisão por conta da quebra das condições do acordo de delação premiada que o Cid realizou ao trocar mensagens com terceiros, usando as redes sociais, quando existia uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, que é uma ordem legal, mas é uma ordem e tinha que ser cumprida. Ainda que fosse legal, ele tinha que se adequar e se ajustar, e ele não podia usar as redes sociais. Mas ele não poderia falar com outros investigados, potenciais investigados aí no caso, porque a gente não sabe quem eram exatamente os interlocutores. E depois, então, dessa matéria, veio a prisão e todo mundo inferiu. Não, a prisão foi por causa disso tudo que veio à tona. Depois saiu a decisão e a gente descobriu que não era, que era por duas outras razões. A prisão se relacionava com o fato de que a família dele viajou para o exterior e se existia uma suspeita de que a família tivesse ido para os Estados Unidos e ficasse lá, não voltaria ao Brasil, mas a única evidência que eles tinham era a viagem, tinha até uma data de volta marcada, segundo a Folha de São Paulo, para o dia 20 de junho agora. Depois a gente ficou sabendo, através de uma matéria agora, dessa data de hoje, que a família não tem mais planos para voltar para o Brasil, provavelmente porque não dá para confiar no STF, eles devem estar com medo do que o STF pode fazer, mas de toda forma, os atos da família não podem ser imputados para o Mauro Cid, ele não pode responder pelo que a família dele faz, ele não pode ser responsabilizado por isso. Mas esse foi um dos fundamentos da prisão. E outro fundamento foi que o ex-ministro do Turismo, do Bolsonaro, ele estaria providenciando um passaporte português para o Mauro Cid, o que é algo muito estranho. Aliás, as duas razões são muito estranhas, mas essa aqui é praticamente uma impossibilidade, porque todo mundo que já foi fazer um passaporte sabe como é que é. Você vai lá, faz biometria, faz leitura facial, preenche um monte de formulário, burocracia, visita presencial. E não tem como o ministro do Turismo ir lá e providenciar um passaporte para um terceiro, por mais que seja aí o Mauro Cid aí, e por mais que seja o ex-ministro do Turismo, eles não tem como providenciar um passaporte para uma terceira pessoa. Então essas duas razões muito, muito estranhas. E saiu a ordem de prisão de Mauro Cid, a Polícia Federal estava preparada para ir cumprir e de repente receberam uma ligação lá executando essa ordem de prisão, de que a ordem de prisão estava sendo convertida em duas outras medidas, busca, apreensão e a determinação para que Mauro Cid fosse ouvido na mesma data.
E aí ficou a grande dúvida, a pergunta, como se disse, do $1 milhão. Por que raios que Alexandre de Moraes mudou a sua decisão de uma hora para outra? Afinal de contas, quando você manda prender alguém, você tem que ter um forte fundamento da preventiva. Além de você ter prova de crime, prova da autoria, você tem que ter aquilo que ele chama de um fundamento, que é uma razão que mostra que a liberdade da pessoa representa um risco para a sociedade. E essas razões que existem para você prender alguém, esses fundamentos, como a gente chama, eles não desaparecem de uma hora para outra. Digamos que você tem indicativo de que a pessoa vai fugir, não desaparece de uma hora para outra. Você tem a pessoa ameaçando testemunhas, não desaparece de uma hora para outra. A pessoa continua praticando crimes, não desaparece de uma hora para outra. Então, por que raios que Alexandre de Moraes prendeu e logo em seguida mudou a sua ordem completamente? E a gente não precisa especular porque, adivinha, os ministros vivem falando com a sociedade por meio de seus porta-vozes, mandando recados. E o recado que foi mandado é que, vejam o absurdo, Moraes soltou Mauro Cid porque ele não queria que as pessoas interpretassem a prisão como decorrente das mensagens da Veja. Porque isso poderia levar as pessoas a interpretar que o acordo com Mauro Cid seria rescindido ou mesmo enfraquecer a força probatória dos depoimentos dele ao reconhecer que aquele áudio e aquelas mensagens vazadas tinham indicativos de serem verossímeis, de serem reais. Então, peraí, então o que você está dizendo é que provavelmente o Alexandre de Moraes expediu a ordem, depois foi tomar um café e parou, pensou e na cabeça dele veio, opa, podem ligar uma coisa a outra, melhor não, rapidamente mudou de ideia para não criar esse vínculo, não dá a entender esse vínculo. E você consegue perceber o absurdo disso, Tosi? Ainda que ele tivesse a ordem de prisão há 2, 3, 4 dias e aí tenha mudado por causa desse fato. Você consegue ver o absurdo? É porque a razão não é jurídica. A razão é política. Como assim? Porque vai passar uma impressão, uma percepção pública de que vai enfraquecer a tese da acusação? Como assim ele está jogando de um lado do jogo e não como juiz ali, né? E mais, está usando um critério que é político, preocupado com a imagem do caso, com a percepção pública, quando ele deveria estar preocupado com a verdade, com a justiça do julgamento? É um absurdo atrás do outro. Vamos ouvir o Marcília sobre isso. Marcília, dá a impressão que o Moraes só falta dizer assim para o Mauro Cid: ô Cid, você me ajude, pare de ter conversas paralelas, pare de vazar coisas no WhatsApp, porque eu preciso de você, homem. Eu acho que o Moraes, né, já desistiu disso daí. Se o Moraes tivesse essa expectativa, ele não estava atrás do Gilson. Eu leio, claro que estamos apenas no terreno da política, mas hoje a política é instrumentalizada, né, pelo direito. O direito, ele é o bisturi da política, pelo menos da política feita pelo STF. Então, dentro desse cenário, a gente precisa entender que o Gilson, para mim, eu tenho dito isso, é uma espécie de manifestação nessa prisão do Gilson, é uma manifestação de que o Moraes está à busca de um novo delator, né? Está, de novo, eu até brinquei outro dia aqui, ele voltou para o Tinder, né? O Moraes voltou para o Tinder, está buscando de novo um novo amor nesse sentido, né? Para seu processo predileto, para o seu processo preferido. E o Gilson talvez seja, tanto que quando o celular do Gilson foi apreendido, ele soltou o Gilson. Quer dizer, ele estava querendo, era o celular do Gilson para fazer o que a gente chama de pesca probatória, para fazer o chamado Fishing Expedition. E o Cid, isso tudo mostra que o Cid faz parte, talvez, de um passado. O Cid quase usando ainda essa analogia, é uma ex que ainda você mora junto, né? Ainda está na casa lá, está morando com você, mas já em quartos separados. Me parece que é por aí, porque desse Cid não sai mais nada de concreto, de sólido, de confiável. Tá claro isso, né? Tá claro. Então eles precisam do Cid ainda, porque do Cid sai muita coisa ainda relevante. O Cid é o único que justifica a prisão do Felipe Martins, todos os demais desmentem essa prisão. O Cid é o único que diz que essa minuta era golpista. O Cid é o único que diz que essa reunião de Guaraná e Salgadinho era uma reunião para desestabilizar a ordem democrática. Todo mundo está dizendo outra coisa e ele insiste nessa narrativa. Então é uma narrativa que interessa. Então eles não podem se livrar do Cid.
querem que seja talvez uma separação amigável, né? Mas já estão em busca de um novo amor, com absoluta certeza. Bom, no final de semana, o advogado do Mauro Cid, o César Bittencourt, mandou a PGR se danar em entrevista à Folha de São Paulo. Depois ele pediu desculpa, disse que se excedeu. Ele disse que a família de Mauro Cid está nos Estados Unidos e não tem data para retornar e que a PGR não tem nada a ver com isso. Parece que o advogado estava prestes a explodir. Agora, dá para entender, pelo menos suspeitar, dos motivos da impaciência do advogado do Mauro Cid com toda essa situação? O Mauro Cid, a impressão que dá é que ele já vazou 2 vezes a insatisfação dele em conversas por WhatsApp, por redes sociais. E quando a gente vai ouvir de novo hoje um trecho dessas conversas dele vazadas, aquilo está de uma forma muito espontânea, muito genuína, né? E quando ele desmente na frente do Moraes, daí é aquele aluno que foi, digamos, apanhado fazendo alguma arte e o professor pede para o aluno dizer que nunca mais vai fazer aquilo, o aluno, sim senhor, não vou fazer isso, mas não passa nenhuma credibilidade. Bom, o que dizer sobre a reação do advogado do Mauro Cid, essa aparente impaciência dele com tudo isso, Deltan, apesar de depois ele ter pedido desculpa, mas ele mandou a PGR se danar. Como assim? Então, o César Bittencourt, ele janjou, né? Lembra da Janja? Fuck you, Elon Musk. Ele mandou se danar ali. A minha primeira leitura, quando eu vi isso aí, eu falei, olha, isso aí é fake news, não é verdade, porque o César Bittencourt é um advogado muito respeitado. Você pode até achar que algum advogado completamente inexperiente, que não tem trânsito no meio jurídico, que não busca uma boa relação com os poderes da República, ele fale uma coisa dessas, num momento extremo, mas não numa conversa com um jornalista ou um advogado experiente. Então não fazia sentido. E o que me parece que aconteceu ali foi que o advogado ele não deve ter ajustado com o jornalista os termos da conversa que ele estava fazendo, provavelmente uma conversa ali via WhatsApp ou um telefonema, e ele não combinou que aquela conversa era em off. Ou seja, não combinou que era uma conversa em que ele estava apenas passando uma leitura de cenário para o jornalista, mas que o jornalista não poderia identificá-lo para frente, porque essa é a conversa no off com os jornalistas. E grande parte das vezes a gente conversa no off. Ou a gente conversa com o jornalista no on mesmo e ele não vai publicar nada. Ele só quer uma leitura de cenário. Mas, como não estava combinado um off, o jornalista não é bobo, foi lá e publicou em on. Publicou ele falando dane-se o PGR. Algo que confirma isso, que foi aí vamos dizer assim, um desabafo espontâneo e que ele não esperava que o jornalista fosse publicar, o fato que logo em seguida o César Bittencourt pediu desculpas publicamente pelo equívoco aí do termo que ele usou. Agora, o segundo ponto que chama atenção nisso é o que você falou, Tosi. Mesmo numa conversa em off, foi um desabafo. Ele falou, um dane-se a PGR, dane-se o que a PGR acha. E veja o contexto disso. O jornalista estava perguntando para ele sobre a família do Mauro Cid se ia voltar ou não para o Brasil. E como eu disse antes, realmente é irrelevante para o direito se a família do Mauro Cid vai voltar ou não. O que a família faz não pode repercutir no Mauro Cid. O Mauro Cid não pode ser culpado pelo que a família faz. É claro que você pode fazer uma outra leitura. Uma leitura de que o Mauro Cid quer fugir porque a família está fora, então será que o Mauro Cid vai fugir? Mas tem que encontrar algum indicativo vinculado a ele. Você não pode culpar ele por uma decisão eventualmente da família, que a gente nem sabe se é fugir. Pode ter saído efetivamente com a passagem de volta comprada, como a Folha de São Paulo revelou semana passada, para o dia 20 de junho agora, mas depois de toda essa lambança da matéria da Veja, eles podem ter decidido ficar lá, porque afinal de contas, quem vai confiar na segurança jurídica do Supremo Tribunal Federal? E não há ilegalidade em eles permanecerem por lá também, né? Não, exatamente, esse é o ponto fundamental. As pessoas podem dizer, não, mas olha só, a família está fugindo. Peraí, a gente está invertendo aqui a equação. A equação no Brasil, num país que é Estado de Direito, em tese, que a gente não pode mais dizer que a gente não pode mais ter orgulho de dizer que a gente é Estado de Direito, de Império da Lei, mas um país que se arroga, ou que quer ser Estado de Direito, esse país, a pessoa pode fazer tudo o que a lei não proíbe. A lei não proíbe a família viajar, então a família está livre. E o Mauro Cid não pode ser culpado, ou pode ser responsabilizado ou punido por uma decisão legítima dos seus familiares. Então, quando eu vejo o advogado dando um dane-se, o que eu leio? Como eu leio o dane-se? Eu leio ele dizendo assim, e daí? Não tem relevância. Não vem um catacoquinho aqui tentar achar pelo em ovo. Dane-se a PGR, porque o que a família faz é responsabilidade dela, não pode repercutir no meu cliente. Mas esse é um pensamento ingênuo na realidade atual. É um pensamento que leva em consideração um cenário de Estado de Direito e de Império da Lei que, de fato, não é o que a gente vive aqui há muito tempo. Você falou aí em procurar pelo em ovo, falando em ovos,
Será, Marcília, que apesar de você dizer que o Mauro Cid já é página quase virada para o Moraes, mas será que o Moraes não colocou todos os ovos dele nessa cesta e a cesta agora tropeçou e foi para o chão? E o que sobra desses ovos em que estava a delação do Mauro Cid? Moraes precisa urgentemente sair catando novas contribuições galináceas aí para a sua delação, né? Porque o que o Mauro Cid falou, disse, alegou, está cada vez mais sem credibilidade. Mas é o que embasa esse processo nos pontos fundamentais, Marcília. Marcília, dá uma olhada no teu áudio aí. Você está com o som trancado? Não? Não? Então vamos ter que fazer aquele esquema da Marinha Americana. Você entra e sai do link e já retomamos, porque nós estamos sem o teu áudio, tá bom? Bom, vamos ver se a gente consegue recuperar. Enquanto isso, Deltan, então eu pergunto para você, né? Bora lá. Os ovos do Alexandre Moraes estavam todos nessa cestinha do Mauro Cid e agora a coisa se esparramou pelo chão, não? Olha, a aposta concentrada do Supremo Tribunal Federal, da PGE e da PF foi em cima da narrativa do Mauro Cid. Eles concentraram mesmo ali grande parte da sua aposta. E pela nossa lei, o que o colaborador fala, você precisa só de uma confirmação, de uma prova de corroboração. O problema, e essa é a razão pela qual a gente vê o Alexandre de Moraes não querendo enfraquecer, não querendo rescindir a colaboração com o Mauro Cid, o problema é que já surgiram tantas evidências que desdizem o que o Mauro Cid diz, que não serve mais o que ele disse como prova, nem com prova de corroboração, você precisa de uma prova completamente independente. Mas eu vejo sim um pouquinho diferente do Marcília, o Marcília depois aí tem o direito de resposta, Marcília. Um pouquinho diferente do Marcília, eu vejo o Moraes casado hoje com o Mauro Cid. Eles casados, não... Ou talvez, vamos corrigir, o Moraes está casado com uma narrativa, agora para essa narrativa se sustentar, ele precisa do Mauro Cid. E o Marcília faz uma análise muito inteligente quando ele fala que, olha, o Moraes talvez esteja em busca aí de uma nova esposa, ainda esteja com o Cid com uma quase ex-esposa ali, mas ainda depende, e querendo uma substituição, querendo aí uma prova que possa prender um ministro do turismo, mais alguém que venha e faça a colaboração e preencha esse espaço que ficou vazio, vamos dizer assim, com a queda da força da colaboração do Mauro Cid. Marcília, você nos ouve? Vamos ver se a gente ouve você agora. Eu ouço. Vocês me ouvem? Opa, perfeitamente. Positivo. A gente ia até fazer uma pegadinha aqui, não estou ouvindo, mas melhor não, melhor a gente seguir, né? Não vão arriscar, não vão arriscar. Você vai falar lá, né? Esse é o perigo. Exatamente. Eu ia até dizer, Tosi, que se eu fosse você, eu não teria feito uma comparação, uma analogia entre Moraes e ovos, mas seja como for, essa já está feita. O ponto é o seguinte, de fato ele tem muito pouco na mão, e isso não é por culpa dele, né? É por culpa da PGR. O Gonê, ele é um PGR, vamos dizer assim, que talvez não tenha se empenhado tanto, né? Se empenhou em fazer uma peça longa, mas se empenhou em colocar poucas provas, sobretudo levou testemunhas ruins, as testemunhas se comportaram mal, e todo mundo que é do direito sabe muito bem que se você tem um caso meio capenga, é muito perigoso levar testemunha, porque às vezes elas pioram. Uma testemunha que você leva e você tem provas muito robustas, a testemunha é desconsiderada. Quando você não tem provas, a testemunha, ela é tudo. Se ela não diz algo bem dito, bom, ela prejudica o caso inteiro. Às vezes é melhor até nem levar. Nesse caso, o Gonê deveria ter pensado, bom, como eu já ganhei o caso, como eles estão condenados mesmo, é melhor eu nem levar muita coisa. E esse me parece ser o problema. Eu digo que já tinha ganhado o caso porque é um caso político. Então, como eu sempre digo, o caso político é do fim para o início, não do início para o fim. Então, todo mundo já está condenado, né? Todo mundo já está condenado, vai voltando. Eu tinha um professor, né, que ele era muito severo, e ele falava assim, olha, aqui todo mundo na sala já reprovou, agora vocês vão ver se vocês vão mudando a minha ideia no andar do ano, mas
de saída todo mundo está reprovado. É um pouco assim, né? Todo mundo ali está condenado, até que se prove o contrário. E mesmo que se prove o contrário, ainda assim alguns, sobretudo os do núcleo 1, do núcleo duro, do núcleo bolsonarista, estarão condenados ainda assim. Então, dentro desse cenário, o Gonê devia ter tido a esperteza de levar menos, saber que menos é mais, mas não, levou e se expôs. E o Cid, que era o grande delator, ele agiu mal, ele não só, essa reportagem da Veja, ela diz o óbvio, né? Ela diz o óbvio, se não tivesse reportagem da Veja, a gente estaria aqui dizendo a mesma coisa, pô. Todo mundo saiu da oitiva ali do testemunho, né? O colaborador é uma testemunha sui generis, vamos dizer assim, né? E todo mundo saiu de lá entendendo perfeitamente que ele mentiu, omitiu, como o próprio Vilardi disse, né, o advogado, ele mentiu, omitiu e não sabia. Bom, um colaborador que mente, omite e não sabe, não serve para nada, que tinha já mudado 11 vezes a versão dos fatos, mesmo antes desses depoimentos, é alguém muito capenga. Então, diante desse cenário, esses ovos todos aí, Tosi, já estavam quebrados. Esse é o ponto, estavam quebrados. O que acontece, e aí eu concordo com o Deltan quando ele diz que eles estão casados. Eles não estão casados por amor. Eu diria que eles estão casados para poder criar o filho. Sabe aquele casal que fica junto só para poder criar o filho? O filho aqui é a condenação. Então acho que o Moraes e o Cid estão casados enquanto os filhos não vão para a cadeia, né? Vamos dizer assim, enquanto as condenações não chegam. Mas é só por isso, é só por esse interesse, nesse caso, não moral e nem morais. Pois é, vamos lembrar aqui, a gente já falou que a revista Veja mostrou que o Cid usava o perfil da esposa dele no Instagram para se comunicar na rede social e fazer desabafos. O problema é que Cid tinha afirmado no interrogatório lá no STF que não usava qualquer rede social, até porque estava proibido. Mas vamos lembrar a pergunta feita pelo advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, que pode ter sido armadilha em que Cid tropeçou e caiu. Eu quero saber se ele fez uso, em algum momento, para falar de delação, de um perfil no Instagram que não está no nome dele. Não. Espera, aguarde. Qual o perfil? Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis, mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. O senhor utilizou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e retirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 702. Esse perfil, eu não sei que se é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. Bom, a gente viu ali a gaguejada dele no final, né? Ele não esperava por essa pergunta definitivamente do advogado Bolsonaro. Ele disse que não usou as redes sociais, algo que estava proibido, mas a reportagem da Veja mostrou o oposto, que ele teria mesmo usado o perfil da esposa para desabafar. E lá ele disse coisas do tipo, nesse desabafo. Várias vezes eles queriam colocar palavras na minha boca e eu pedia para trocar. Eles toda hora queriam jogar para o lado do golpe e eu falava para trocar porque não era aquilo que tinha dito. O mais F é sentir que eu estou ferrando todo mundo. Fruto de uma perseguição que eu não tive maldade que iria acontecer. E eu fui bem claro lá. O PR, o presidente da República, não iria dar golpe nenhum. Ele estava mal, ele queria encontrar uma fraude nas urnas. Ele, o Alexandre de Moraes, já tem o objetivo dele. Ele já deve ter pronto a ordem de prisão do PR. Não precisa de provas, só de narrativas. E quando falam de provas, metem os pés pelas mãos, como foi com o FM, o Felipe Martins, que não viajou aos Estados Unidos. Bom, a defesa do Mauro Cid diz que esse perfil é falso e Moraes deu até na semana passada, na sexta-feira, 24 horas para a Meta fornecer dados sobre a conta do Instagram. As 24 horas já se foram, né? E essa conta, aliás, foi deletada logo depois da reportagem da revista Veja. Se esse perfil for real e se o IP da máquina ligar as postagens a Mauro Cid ou seus familiares, o Moraes terá de rescindir o acordo de colaboração premiada
Ou talvez a gente, Deltan, nunca fique sabendo se o perfil @GabrielaR702 era mesmo da esposa de Mauro Cid. Tem alguns mistérios que às vezes entram para a história porque colocam uma pedra gigante em cima, mas essa resposta precisa ser dada, né, Deltan? Sim, Tosi. Na minha visão, ela já foi dada. Quando a gente viu aquele primeiro questionamento do advogado do Bolsonaro ao Mauro Cid, você já viu o Mauro Cid se desconcertar. Ele chegou a gaguejar ali, você viu o olhar dele vagar, ele olhar para baixo. A impressão que eu tenho é que ele viu a vida dele passando diante dos olhos dele, com aquele momento que ia mudar todo o futuro dele. Porque ali pegaram ele em algo errado que ele estava fazendo, que pode minar o acordo de delação premiada que ele fez. Então você vê ele ali desconcertado, respondendo ao advogado do Bolsonaro, o Celso Vilardi. Agora, não só o Celso Vilardi deu ali um golpe de mestre, mas a revista Veja também jogou um bom xadrez em seguida. Primeiro, a revista Veja trouxe algumas mensagens, publicou, e em seguida, qual foi a reação do Mauro Cid e do seu advogado, César Bittencourt? Foi dizer, não, isso aí é tudo falso, pediram para investigar porque não era verdade, era tudo mentira. E, logo em seguida, a revista Veja, já antevendo qual seria o movimento, eles dividiram o material em duas partes, e em seguida eles vieram e publicaram simplesmente selfies do Mauro Cid, em que ele fazia selfie usando exatamente aquela conta no Instagram. Vídeo que ele postou usando aquela conta no Instagram. Mensagens mais densas que ele postou usando aquela conta no Instagram. Então, basicamente ali o fato está revelado. Agora é importante pro processo que se confirme que aquilo veio das contas do Instagram. E isso é simples de fazer. Você pode quebrar o sigilo telemático daquela conta e os provedores, as plataformas de rede social vão ter que informar o que a gente chama de logs de acesso, de onde vieram os acessos. E quando você tenha essa informação de onde veio o acesso, você vai cair numa companhia telefônica, esses grandes provedores de internet. E aí você vai em seguida mandar uma carta, um outro pedido para esses provedores de internet, dizer quem que acessou tal hora, tal dia. E esse provedor de internet vai informar qual foi o endereço de onde veio o acesso, que inevitavelmente, a partir de tudo que a Veja falou, vai conduzir aí à residência, à casa de Mauro Cid. Então, a meu ver, Tosi, já está bem demonstrado que sim, Mauro Cid usou isso aí. E essas mensagens que você mostrou, que a gente vai poder abordar com mais calma aí ao longo do programa, são altamente comprometedoras. Pois é, eu quero ouvir o Marcília, mas deixa eu lembrar aqui que não foi o primeiro desabafo do Mauro Cid, né? De que ele estaria sendo coagido a seguir uma narrativa pré-determinada para incriminar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes, em março do ano passado, ele já tinha desabafado da mesma forma. Vamos relembrar aqui antes de ouvir o Marcília. Vamos lá. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu, e não vai adiantar. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu fiz isso ao que desse. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo, e eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração está muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado de associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo o que eu senti. Eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo, o PGR acata, aceita e ele prende todo mundo. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu estou em vacina, eu estou em joia. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as pernas lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Assim, a cama está toda armada. E vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos.
Pois olha, é tanta informação, né, nesses 2 minutos, tanto volume de coisas que ele descreve ali, que chocam, que esse é um áudio histórico, né, Deltan, né, Marcília? Não tem como, esse áudio permanece aí, vai para a galeria dos áudios que revelaram muitas coisas, apesar de talvez o sistema ou os envolvidos aí espernearem muito contra o que esse áudio revela. E sempre que a gente fala desse acordo de delação premiada, é preciso também lembrar das ameaças de Moraes contra Mauro Cid, caso ele não aproveitasse aquela que seria a última chance. Sempre tem uma última chance de dizer a verdade. Vamos ver de novo também como que o Alexandre de Moraes enquadrou o Mauro Cid após essas falas. Colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Então, Cristina, vamos transcrever. Bom, o pai, a esposa e a filha, em tese, hoje já não estão mais no alcance de Moraes, porque estão lá nos Estados Unidos. Pois olha, Marcília, Moraes tem uma paciência infinita com o Mauro Cid, sempre está lhe dando uma última chance, uma última chance. E eu pergunto, será que o Cid tem chances, seja com Moraes, seja com os brasileiros, seja com o Bolsonaro, para limpar o próprio nome, para passar isso a limpo? Eu sinceramente, eu acho que assim, o Cid não dá para entender o que passa na cabeça dele, né? E eu também não quero julgá-lo, né? Porque, enfim, tem gente que resiste a situações mais complexas, tem gente que não resiste, tem gente que tem mais força, tem gente que não tem mais força, e às vezes as pessoas que são mais frágeis, né, estão nos lugares que demandam mais força. Então é difícil fazer esse julgamento do que se passa ou se passou na cabeça dele. Mas sem dúvida nenhuma, ele está vivendo um tormento que é o de saber que ele está rifando pessoas, né? E isso deve lhe dar algum descontentamento, algum constrangimento, que faz com que ele diga coisas como nesses áudios, com que ele exponha a sua angústia, vamos dizer, né? Quer dizer, eu estou um comentário meio psicanalítico, mas é o que nos resta. Mas eu acho que é um pouco isso que faz essas idas e vindas desses áudios ou dos depoimentos dele. É alguém que não é firme. Ele nunca é firme em nada do que diz. Nem é firme na hora de acusar, nem é firme na hora de dizer que está sendo coagido para acusar. Em momento algum ele se coloca firme. Em momento algum ele se coloca convicto. É uma personalidade curiosa, vamos dizer assim, né? Hesitante, pendular, né? Eu tinha um amigo psicanalista que ele falava isso, tem pessoas que são pendulares, como um pêndulo, né? Vão para lá e para cá, vão para lá e para cá. E é um pouco isso que eu sinto no Cid, em tudo que ele diz, mesmo nesses áudios, né? Então, sei lá, não sei se ele se tornou assim, não sei se ele sempre foi assim, mas eu creio que isso vai durar ainda muito tempo, porque ele não consegue dizer nada. Até agora, nada do que ele disse foi dito com convicção.
Bom, eu queria saber de vocês se existe diferença aí entre rescisão e anulação de um acordo, né? É possível anular apenas alguns depoimentos? Como é que funcionaria essa anulação caso se conclua que realmente o Cid comprometeu toda a delação dele, Deltan? Essa pergunta é fundamental e ela não está sendo bem abordada na comunicação aí, na grande mídia. A narrativa da grande mídia é outra. Já vou contar para vocês qual é, mas antes eu queria só entrar nesse último comentário do Marcília. Viu, Marcília? Você gosta bastante de analogia? Ficou me lembrando essa situação aí do Alexandre de Moraes, que não toma nenhuma providência, não toma nenhuma providência concreta, com aquela história do marido ou esposa que pega o cônjuge traindo no sofá de casa e aí, para resolver o problema, vende o sofá. Essa referência é uma referência que o Carlos Fernando, nosso colega da Lava Jato, ele sempre trazia para nós. Você deve conhecer, né, Marcília? E, então, eu conheço a analogia, não o sofá. Ainda bem. Ainda bem, né? Ainda bem. E o que a gente vê é realmente o Alexandre de Moraes ele vendendo o sofá toda hora, para não rifar um relacionamento de que ele precisa. Agora vamos falar de um assunto muito importante, talvez seja o assunto mais importante e que não está sendo tratado adequadamente aí na grande mídia de forma alguma. A gente vê o Supremo Tribunal Federal emplacando uma narrativa por meio de seus porta-vozes da grande mídia de que tudo que vem à tona sobre o Mauro Cid não prejudica as provas, só prejudica o próprio Mauro Cid. Pode cair o acordo com o Mauro Cid, pode ser rescindido o acordo com o Mauro Cid, mas as provas vão continuar firmes e fortes, eretas, firmíssimas, o que não é verdade, não é verdade. Existem diferentes possibilidades de você dar tratamento para esses vazamentos aí, para esses áudios, essas mensagens, uma vez se confirmando aí a partir da identificação da origem deles. Existe a possibilidade de você rescindir o acordo. O que é rescindir o acordo? Rescindir o acordo é a mesma coisa que você rescindir um contrato. Você tem lá um contrato de aluguel, você paga o aluguel e em determinado momento você não paga mais o aluguel ou o inquilino não está provendo o que ele se comprometeu o locador não está mais provendo aquilo que ele se comprometeu a prover e você vai romper o contrato, você vai rescindir esse contrato. Isso não cancela tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu validamente debaixo da previsão contratual original. E você vai lá e você... É como se fosse um distrato. Só que o distrato é quando as pessoas voluntariamente elas vão, conversam e rompem o acordo. Mas a rescisão acontece porque alguém não cumpriu, você vai lá e pede perante a justiça a rescisão daquele contrato. Então, a rescisão, ela reconhece que o colaborador descumpriu aquele, vamos chamar assim, contrato de delação e que por isso você vai romper. E de acordo com as previsões do próprio contrato, as provas vão permanecer rígidas, vão permanecer fortes, vamos dizer assim, entre aspas, mas o colaborador vai perder os benefícios. Mas eu já vou explicar melhor por que as provas, mesmo nesse caso, vão se enfraquecer. Agora, existe uma segunda possibilidade de você dar tratamento para esse caso, que é você reconhecer que existem várias mensagens, vários indicativos de que ele assinou o contrato de colaboração lá atrás agora, mediante coação. Ou seja, ele não fez voluntariamente, de livre e espontânea vontade. Ele fez debaixo de coação de uma prisão ilegal de 6 meses por fraude à vacina, nunca viu uma prisão preventiva por falsificação documental, ficou preso 6 meses sem acusação criminal, quando o máximo é 35 dias, e ainda, segundo veio à tona nessas mensagens e áudios, o discurso era, assina logo aí a delação para você ser liberado rápido. E eu fico impressionado, eu estava ontem, encontrei alguns colegas da Lava Jato, num aniversário de um dos nossos colegas da Lava Jato, e a gente estava rindo com um riso de desespero, porque a gente estava comentando que o Supremo falava, os ataques que vinham contra a Lava Jato eram por a gente fazer coisas que a gente não fazia, mas que eles fazem 10 vezes pior. E aí a gente entendeu por que eles nos criticavam com aqueles ataques, porque é o que eles fariam ou fazem lá. Então, Como assim? Só explica melhor. Então, eles ficavam criticando, a Lava Jato prende para delatar. Mentira! Mais de 80% das delações da Lava Jato foi de réu solto. A gente sempre respeitava o prazo de prisão. Deu 35 dias, ou solta ou acusa criminalmente. Agora não. Agora, eles prendem em caso que não dá para prender, como falsificação de cartão de vacina, mantém o cara preso 6 meses, e o Felipe Martins também, preso 6 meses aí sem uma denúncia. Por quê? Porque queriam forçar a delação. 100% das delações do Supremo vieram de réus presos.
Então eles acusavam a gente de uma coisa que a gente não fazia e eles fazem. E fazem 10 vezes pior. É inacreditável. Então a gente estava lá com esse riso desesperado, vendo o que estava acontecendo e entendendo melhor por que eles ficavam nos atacando na Lava Jato. E aí, quando você vê essas evidências que ele fez sobre coação, isso mina lá atrás o próprio contrato de delação. Porque existia um ato ilícito estatal que foi uma coação ilegal. E quando você tem um ato ilícito estatal, tudo que decorre dele, em termos probatórios, é aquilo que a gente chama de fruto da árvore envenenada e cai por terra. Então, se existiu, como indicam esses depoimentos espontâneos aí, esses áudios espontâneos, como indicam essas mensagens espontâneas, se existiu de fato essa coação, tudo cai por terra. Tudo cai por terra. Nada permanece de pé, não dá para você usar nada. Vai tudo para o lixo. Agora, em qualquer hipótese que você tenha, quer hipótese de anulação lá atrás por um ato ilícito, quer uma hipótese de uma rescisão agora, no momento presente, por um descumprimento, em qualquer hipótese que você tenha, nada afasta o fato de que essas mensagens e áudios que vieram à tona minam o valor probatório dos depoimentos. Porque como que você avalia, na hora de você condenar ou absolver, é como se você pesasse as provas. Temos aqui provas de condenação, temos provas de absolvição, qual pesa mais? Você só condena se existir prova para além de uma dúvida razoável. Ou seja, a prova no sentido da absolvição ela não pode nem representar uma dúvida razoável, tem que ser lá embaixo e a prova da condenação lá em cima. A prova de que o réu é culpado lá em cima. E a prova de que o réu é inocente tem que estar lá embaixo, tem que ser irrelevante, tem que estar abaixo de uma dúvida razoável. E aí, o que acontece? Esses áudios todos que vêm à tona, essas mensagens, minam o valor da prova, o quanto você vai pesar essa prova. Agora, simplesmente, as palavras incriminatórias do Mauro Cid não valem mais nada, porque ele desdiz tudo o que ele disse. Ele tem dois tipos de afirmações que são detonadoras, explosivas para esse acordo. O primeiro tipo de afirmação é de que ele fez esse acordo mediante coação. E o segundo tipo de afirmação é ele desdizendo tudo o que ele disse. Ele diz, não, o presidente não fez golpe, não tem ligação com o 8 de janeiro, eles botavam palavras na minha boca, eles tinham uma narrativa e só queriam que eu confirmasse. E ele trouxe uma nova informação muito preocupante nessas mensagens que vieram à tona agora, que eu fiquei muito surpreso. O que foi? Foi o seguinte, olha essa, Marcília, não sei se você prestou atenção nisso, ó. Ele falou o seguinte, ele falou que entre um depoimento e outro formal, tinha uma fase de ajuste ou de alinhamento do depoimento. O que ele disse que ele fazia? Olha, ele até começa dizendo, olha, dia tal, hora tal, é que Mauro Cid vai colaborar com a justiça, vai prestar depoimento. Eu dizia isso. Aí encerrava, lavrava a ata ali, e eles me perguntavam, agora já vai falar do presidente da República, agora já vai falar do coronel, ou do general, ou de quem for. E a gente tem essa informação aqui. O que você tem a dizer, Cid? Mas não estava registrado, não estava formal. O que você tem a dizer? Aí o Cid falava, ele falava, não, mas não é essa informação que a gente tem. Não é essa informação que a gente tem. Fala aí. Mas espera aí. Se não é essa informação que a gente tem, ou vocês têm de fato a informação, Polícia Federal, e vocês não precisam do Mauro Cid, mas tendo a informação você vai quebrar o acordo de Mauro Cid por estar mentindo, ou você não tem e você precisa do Mauro Cid. Que é a hipótese mais provável. Você não tinham nada, senão não iam ficar apertando o Mauro Cid, porque eles já tinham essa informação, aí eles precisavam do Mauro Cid, e aí eles traziam essa informação para o Mauro Cid agir de acordo. A ponto do Mauro Cid dizer nas mensagens que uma hora ele falava assim, não, peraí, me fala o que você tem aí. No sentido de, me fala o que você tem, que eu vou me alinhar à narrativa que vocês querem que eu siga. Então, e mais, todo depoimento, todo ajuste, toda tratativa com o colaborador, pela lei de colaboração, tem que estar gravada. E precisa vir à tona essas gravações. Para a gente ver esses depoimentos, ver espontaneidade ou não. Na Lava Jato estava tudo lá público, está na internet. Você vai ver lá o Emílio Odebrecht dando risada, espontaneamente, declarando tudo voluntariamente. Agora, ali eu quero ver como que estava esse colaborador Mauro Cid nos depoimentos gravados. E mais, eu quero ver se esse alinhamento de depoimentos, esse momento entre os depoimentos formais, ele está gravado também, que precisa estar gravado, porque a gente precisa entender o que aconteceu. Não só para a Polícia Federal, o Supremo, prestar contas do seu trabalho, da lisura do trabalho, mas para poder se avaliar de modo legítimo a força probatória da delação, das declarações, dos depoimentos do colaborador. Bom, o que precisa, Marcília, para esse castelo de cartas vir abaixo mesmo, né? Porque, como a gente tem analisado aqui, debatido, trata-se de um julgamento cada vez mais com nuances fortes, cores fortes de um julgamento político. E num julgamento político, as provas são secundárias, né?
passa-se por cima disso e toca o barco e vamos adiante. Então, o que precisaria para esse castelo de cartas efetivamente cair e desmontar essa narrativa? O Cid teria que ir para o confessionário e dizer, ó, chega gente, eu cansei de fazer esse teatro, vou dizer só a verdade, nada além da verdade, tentaram me manipular, tentaram me jogar contra o presidente da República e contra os meus colegas militares, eu cansei disso e... Só isso para derrubar o castelo de cartas, Marcília? Eu sei que o Marcília é um pouco pessimista em relação ao desfecho desse julgamento, né? Digamos, a que prevaleça no final o devido processo legal. Não acho que... Veja, como cair um castelo de cartas? Você pressupõe que exista um jogo, né? A pressuposição de que pode cair o castelo de cartas é de que exista... de que as cartas estejam legitimamente umas em cima das outras, e não estão. Elas estão coladas, né? Então, como é que derrubam um castelo de cartas se elas estão pregadas com grampo, uma carta na outra? Não tem como. Não é um fato natural que vai derrubar algo que está artificialmente colado ou erguido. E esse é o ponto. O problema da gente... entender que é um julgamento político é também se conformar de que não vai se resolver senão politicamente. E aí algumas pessoas viram para mim e dizem assim, então para que esses advogados estão fazendo o que estão fazendo? Por que o Bolsonaro não vai lá e chuta o balde e etc? Por quê? Por uma simples razão, porque hoje é esse o cenário, mas amanhã pode ser outro, né? Então, hoje, politicamente, o caso está sendo tocado. Juridicamente, não há o que fazer. Mas se juridicamente as nulidades forem bem incubadas pelas partes, pelos advogados, e eu tenho dito, sobretudo, os advogados do Bolsonaro e do Braga Neto, que é o Vilar de Ujuca, tem feito um trabalho, eu assisti esse depoimento, um trabalho que eu acho assim, exemplar, né? E aí você entende que um bom advogado, eu sempre digo isso, um bom advogado, ele não sai berrando, não faz careta, nem agita as mãos, ele faz a pergunta precisa, e a pergunta precisa foi feita, foram feitas as perguntas precisas a essas pessoas, ao Cid, inclusive, por esses dois advogados, sobretudo. E aquilo tudo fica incubado, ou seja, essas nulidades estão ali. O que isso vai fazer para derrubar o castelo de cartas? Não vai derrubar o castelo de cartas. Sejamos sinceros, não vai. O caso é político. Mas e como é que resolve? Bom, resolve talvez daqui a um tempo, depois das eleições, talvez a gente tenha um parlamento que consiga confrontar o STF e devolvê-lo para a casinha, quem sabe? Ou pelo menos a força, ainda que seja. Ou talvez a gente tenha um outro STF em algum momento posterior, pode ser, tem ministros que vão se aposentar, daqui a pouco tem dois lá dentro do STF que pensam diferente, esses 2, 3 começam a insuflar. Agora a gente tem visto, por exemplo, hoje saiu uma notícia absurda de que os ministros vão prorrogar o inquérito das milícias digitais para o ano que vem, porque eles não querem que o Cássio, que é uma pessoa que eles entendem que tem um pulso não tão firme, esteja à frente das eleições. Basicamente foi isso que foi dito. Então eles vão deixar o Moraes à frente das eleições, não como presidente, mas como presidente ou relator dos inquéritos. Quer dizer, se a gente tiver ali dentro do STF 2, 3, 4 ministros que não sejam... só me vem a palavra bobos da corte, mas não é uma boa palavra, que não sejam coniventes com isso que está acontecendo, talvez a gente possa ter um outro cenário. Então, a mudança, a roda da fortuna gira. E, ao girar, talvez essas questões jurídicas que hoje estão sendo levantadas, no momento futuro, possam ser utilizadas juridicamente para um julgamento mais jurídico, fazer com que o castelo de cartas derrube-se a si próprio, talvez. Mas hoje, eu não vejo como. Hoje é um julgamento político. Faça o que fizer, vai ser sempre tratado assim. Você, Deltan, também entende que esse castelo de cartas estão com as cartas coladas com... como que é o nome do... Super Bonder, não? É pior do que o Super Bonder. Isso aí é a pré-condenação já estabelecida no âmbito em que nem o Super Bonder alcança, que é o Supremo Tribunal Federal.
O Supremo hoje ele se arroga a determinar até o passado, né? Manda no mundo, invade outros países. Coitado do Superbonde. Quem é o Superbonde perto da cola suprema? Essa é a cola Supremo suprema. Bonder. Passaram aí o Supremo Bonder, então, Marcília, nessas cartas, e o resultado é definido, está pré-determinado. Como que isso pode mudar? Não tem saída? Não tem saída sim. Agora, como isso pode mudar? Isso pode mudar com o caminho que a Marcília falou. A Marcília falou, não é jurídico, é político. Então, como é que se muda? Com a política mudando. Com um novo presidente de direita em 2026, com um novo Senado de direita em 2026, com uma mudança do cenário político, você vai mudando ou abrindo portas, uma mudança dos ministros do Supremo, alguns se aposentando, outros sendo indicados pelo novo presidente. Nisso você vai abrindo uma brecha aí, quer por uma anistia no Congresso, quer para um indulto por parte do novo presidente da República, quer para uma revisão criminal no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Porque existem até alternativas internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas isso demora muito tempo para acontecer. A gente está falando aí de 7, 10 anos para vir uma decisão, eventualmente, da Corte de Direitos Humanos, rescindindo o julgamento brasileiro e mandando indenizar as vítimas dos abusos do nosso Supremo Tribunal Federal. E nessa Corte também as pessoas são indicadas politicamente, depende um bom tanto aí de conjuntura política. Então, em última análise, a gente tem que lutar aqui dentro do Brasil. Ou seja, vocês anteveem, eu sei que eu estou batendo na mesma tecla, mas vocês anteveem aí um deserto para se atravessar, né? Essas pessoas que estão, digamos, sendo arroladas nessa suposta tentativa de golpe que não ocorreu. O golpe em si, golpe de Estado, não ocorreu, não teve tropas nas ruas, não teve mobilização, mas essas pessoas vão ter que passar provavelmente por um deserto aí, seja de prisão, seja de perseguição pelos próximos meses, até que essa nova realidade política possa se instalar. Esse é o prognóstico mais realista, digamos assim, então, né? Sim, ele também é inacreditável, Tosi. Por quê? Porque qualquer processo que você siga no Supremo, você nunca vê uma conclusão de um caso complexo assim em coisa aí de 6 meses. Isso é inimaginável. Mesmo o caso do Daniel Silveira, que era um caso de um réu, um caso simples, tudo ali documentado, palavras que ele falou, é um caso aí que demorou 1 ano. E agora a gente está falando de condenar um caso complexo em 6 meses. Caso Collor demorou 10 anos. Mensalão demorou 6, 7 anos para ser julgado. Da denúncia até o trânsito em julgado. Um caso parecido com esse. E aí esse vai ser o quê? 6 meses? Para colocar as pessoas atrás das grades? Não é vontade política isso. É muita vontade política. Não é querer demais. É querer demais a ponto de atropelar procedimentos, a ponto de fazer algo que era inimaginável. E o Supremo, se tem uma virtude, ele está nos fazendo acreditar no impossível. Porque tudo que eu olho agora no Supremo é assim, não, isso aqui é impossível que eles estão fazendo isso. E tá lá, fizeram. Não, isso aqui é impossível que estão fazendo, tá lá, fizeram. E eu quero ouvir o Marcília, mas depois eu queria voltar e fazer uma pergunta para a audiência, Tosi. Tá bom. Deixa eu perguntar para vocês, para o Marcília, então, que é o seguinte. O perfil do ministro Alexandre de Moraes é um perfil mais agressivo, mais incisivo, mais impaciente. Mas eu acho que nunca se viu tanta boa vontade do ministro com um acusado como com ele em relação ao Cid, né? Esse réu mudou de depoimento 5, 6 vezes, reclama de ser coagido pela polícia, diz que tudo é um jogo de cartas marcadas, depois se arrepende, fala que não foi bem assim, que ele não disse aquilo, não queria dizer, depois de novo vai reclamar, mente no interrogatório, mas segue recebendo toda a compreensão do mundo por parte de Moraes. Aí aquela pergunta da nossa provocação aqui para o programa de hoje, né? Ele virou refém, o Moraes virou refém do Mauro Cid, nesse sentido de que jamais se viu tanta boa vontade do ministro com algum réu. E nesse caso a boa vontade é explícita, né, Marcília? Usando a analogia que a gente fez, a mãe dos seus filhos merece algum cuidado. A gente pode não gostar muito dela, né? Pode já não ter mais o mesmo amor, mas a gente precisa, né, ter esse cuidado. E eu acho que é isso, é a mãe dos filhos da condenação. Se a condenação são os filhos, o Cid é a mãe, né? É a mãe dessa condenação. Agora, um ponto que eu acho que o Deltan estava falando da delação do Cid, dos furos da delação, e também como a delação derruba tudo. E é bom a gente observar, tem alguns pontos que são interessantes nisso. Primeiro, tudo o que é decisivo para esse caso está só nas mãos do Cid, né? Então perceba como
Felipe Martins, só o Cid fala que estava lá nessa reunião. Só, ninguém mais. O Garnier diz que não, o Freire diz que não, o Cid, eu não sei, talvez o Felipe Martins estivesse dentro do bolso do Cid, é o único jeito. Tomou aquela pílula do Chapolin, lembra aquela pílula que o Chapolin ficava pequenininho e conseguia entrar nos lugares? Eu acho que o Felipe Martins, o Cid deu para ele uma pílula do Chapolin, ele entrou no bolso do Cid e estava na reunião. Ninguém mais viu, ninguém. Então, tem isso. Depois, só o Cid também que achou que aquela minuta era de golpe. Só o Cid achou que a reunião era para um golpe, reunião com Salgadinho e Guaraná. Então, o Cid, ele está botando de pé as únicas coisas que são dessa delação. Muito bem, esse é um ponto. O segundo ponto é que depoimentos como eu vi o depoimento e até depois estive até em alguns momentos com o Aldo Rebelo, entrevistas que ele deu, eu estive participando de programas em que ele deu entrevista, e ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala o seguinte, não tem como, pela hierarquia militar, você saber, e o próprio Cid diz isso, o Cid fala isso num dos vídeos que vazaram, que o STF vazou, né, da delação. O Cid diz que pela teoria da compartimentação, é isso que ele diz, da inteligência militar, não tem como, por exemplo, o cabo saber o que o general vai fazer com aquele material. Então cada um faz uma parte, você faz a sua parte e entrega para o próximo faz a sua parte e entrega para o próximo, e o próximo não sabe o que o anterior fez. É assim que funciona a hierarquia lógica da inteligência militar. Claro, é uma forma de você proteger, se você faz algo e entrega para o próximo, é uma maneira de o próximo estar protegido, de não saber de onde veio ou para que veio aquele material, e você também está protegido porque você não sabe o que vão fazer com aquilo. Quer dizer, o Cid, se ele estava dentro da estrutura, é impossível ele saber o que iam fazer com aquilo. E o próprio Rebelo, durante o seu depoimento, antes de ser quase preso, porque não queria ser censurado, ele estava dizendo isso. E isso é que o Moraes não quis ouvir. Ele estava dizendo basicamente isso. Se vocês querem concluir que houve um golpe, vocês precisam ouvir todo mundo. Precisam ouvir a escala inteira hierárquica de uma força militar. Por quê? Porque o A não sabe o que B ia fazer, o B não sabe o que C ia fazer. Então não adianta pegar C e o C contar o que o Z fez. Porque isso é mentira. Isso por si só é mentira. Porque não tem como o C saber o que o Z ia fazer, nem o que o D, nem o que o E, e assim por diante. Então, ou todo mundo é ouvido, ou é mentira. É uma premissa já dada por uma pessoa que foi ministro da Defesa, e pelo próprio Cid, que disse que existe essa teoria da compartimentação, que eu não conhecia, mas ouvindo a delação dele, fui atrás. Então, assim, é premissal que o Cid não está falando a verdade. Então o Cid, ele é esse supremo bonder, é essa cola que não apenas cola as cartas, mas que cola cartas que não existem e que não podem existir se a gente entender como funciona a lógica militar. Então, assim, é mais grave ainda. O Cid, ele é uma espécie de coringa dessa história toda. Quando não tem uma carta, dessas que a gente está dizendo que são coladas, ele vai lá e põe o Cid aqui. Aqui tem um buraco aqui nesses fatos. Põe o Cid ali no meio para dizer que existiu. É um pouco assim que tem funcionado. Óbvio que isso não vai dar certo. É óbvio que isso não resiste a um neurônio bater no outro e entender. E esse é o constrangimento. É por isso que o Moraes fica bravo do jeito que fica, e é por isso que o Moraes tem essa paciência toda. Porque quem vai se prestar mais a esse papel além do Cid? Quero ouvir o Deltan. Deixa eu só registrar aqui que a gente tem uma enquete, enquanto está ocorrendo o programa aqui, e 2.300 votos já, 2.307, assim vai crescendo. A enquete pergunta assim, Mauro Cid ainda tem chances de se redimir? E as respostas, sim, basta desabafar e contar tudo, 77%. Olha só. Não, ele só sabe contar mentiras, 10%. Ele não sabe mais o que é verdade, 13%. Olha só. As pessoas ainda acham que ele tinha que desabafar e contar tudo de uma vez, já que desabafou 2 vezes, agora vai querer colocar uma cola fajuta
onde está já essa super bonder, né? Porque ele está usando o depoimento do Cid nessa metáfora de cola, é aquela cola de trigo que a gente fazia em casa quando era moleque, os mais antigos, né? Misturava trigo com água ali, colava, daí a pouco soltava tudo. Não cola as coisas que ele diz, né, Deltan? Não cola, mas a gente tem o Supremo Bonder, né? Esse é o problema. O tem Supremo uma outra Bonder faz cola colar. É muita vontade, como eu disse para você, é muita vontade. O Supremo faz a gente acreditar no impossível. E agora eu vou colar para outra coisa especial para vocês. Eu vou dizer para vocês que Alexandre de Moraes é uma pessoa com medo. Como assim, Deltan? Mas antes de eu explicar para vocês isso, que Alexandre de Moraes é uma pessoa com medo, a minha pergunta para a audiência é justamente relacionada a essa enquete da Gazeta do Povo. Porque quando eu falo sobre Mauro Cid nas minhas redes sociais, e falo bastante no YouTube também, no meu canal, eu vejo a direita dividida em relação ao Mauro Cid. Eu vejo uma parte das pessoas que são sensibilizadas, empáticas, que têm compaixão em relação a ele, e veem ele como uma pessoa que foi pressionada onde talvez doa mais na vida dele, que é a família dele, até ele ser dobrado. Como alguém que efetivamente foi submetido aí a uma coação, uma tortura, e vem ele como uma vítima e se solidarizam com ele. E eu vejo uma outra parte da direita que vê ele como um grande traidor, alguém que decidiu trair, alguém que era um militar, que devia ter espinha ereta, devia, como a Arcília disse, ter uma resistência maior e que se dobrou indevidamente. Então eu queria que vocês pudessem falar aí nos comentários aí, como é que vocês veem ele? Vocês têm compaixão em relação a ele, pena, ou vocês veem ele como traidor? Qual dos dois sentimentos? E agora eu vou avançar para aquilo que eu prometi para vocês. Alexandre de Moraes é uma pessoa com medo. Imagina você sentado na posição dele hoje, depois de tudo o que você fez, todos os abusos praticados. Você consegue imaginar quando o poder mudar de mão, quando a caneta mudar de mão, quando a espada mudar de mão e for para a direita, o que pode acontecer com Alexandre de Moraes? Os abusos pelos quais ele pode vir a ser responsabilizado? Eu vou te dar uma ideia breve disso. Dois exemplos simples. Aqui no Brasil, em Cascavel, um juiz federal condenou Alexandre de Moraes, condenou a União e poderia responsabilizar regressivamente Alexandre de Moraes por conta de abusos praticados ao cortar as redes sociais de um deputado estadual indevidamente. Teve um erro judicial claro ali, um abuso claro. E o juiz determinou que a União pagasse a esse ex-deputado estadual um valor a título de indenização. E esse valor pode ser cobrado de Alexandre de Moraes. Um caso. Imagina quantos tem por aí que isso pode acontecer. Vou para um outro caso, uma outra situação. Trump Media, nos Estados Unidos, entrou com uma ação contra a pessoa física de Alexandre de Moraes, pedindo milhões em indenização contra ele. Hoje, isso é inexecutável no Brasil, mas amanhã, quando a direita estiver no poder, reconhecendo todos os abusos que ele praticou, se vier uma ação de indenização com uma cobrança de milhões contra o ministro Alexandre de Moraes, será que isso não vai ser executado? Então comece a imaginar o tamanho do medo que ele tem, a ponto dele pegar a decisão do juiz de Cascavel e por meio de uma reclamação, que provavelmente foi ajustada lá em cima entre os atores da cúpula, por meio de uma reclamação, ele simplesmente avocou a decisão do juiz de Cascavel, rescindiu, cortou, anulou a decisão do juiz de Cascavel e mandou a Corregedoria, o Conselho Nacional de Justiça, investigar o juiz por uma decisão judicial, o que é algo que é insindicável pelo Conselho Nacional de Justiça, mas o ministro Alexandre de Moraes mandou investigar. Por que isso? Medo. Imaginou se a moda pega? Imaginou se isso se espalha? Imagina se outros atores começam a fazer isso? E Alexandre de Moraes começa a responder na pessoa física? Então, vocês entenderam o cenário? E agora, imagine esse cenário que existe já, de uma série de abusos que pode gerar um passivo para ele, uma responsabilização pessoal, e aí o poder muda de mãos. E entra alguém, vamos dizer, bolsonarista, e eles descobrem que eles não venceram o bolsonarismo. E se cria um ambiente para que Alexandre de Moraes seja cobrado na pessoa física por todos os atos passados. Vocês conseguem imaginar o cenário de terror que ele pinta para o futuro? Consegue imaginar a tempestade que ele vê à frente, o medo que ele tem do futuro? E diante desse cenário, e lembrando do corporativismo do Supremo, como que você acha que o Supremo Tribunal Federal vai agir ano que vem nas eleições em relação aos candidatos de direito, especialmente do Senado Federal? O Supremo, na minha visão, vai declarar guerra contra os candidatos de direita que vão ao Senado Federal, por decorrência de tudo isso. Eles não podem perder o poder, porque aí eles podem responder na pessoa física. Mas aí entra a importância de já anunciar essa crônica que se desenha, né?
mostrar para espectadores, para quem acompanha, para quem lê o noticiário, para quem ouve o pessoal conservador de direita aí, que isso está se desenhando e é possível reagir, né? Ainda que tenhamos aí, como foi o Marcílio que colocou, né? Tenhamos uma situação em que provavelmente o próprio Moraes vai comandar na prática as eleições do ano que vem, Marcília. Explica um pouco melhor por que isso deve acontecer, porque, em tese, quem estará presidindo o TSE é outro ministro, né? Mas ele, como relator das milícias digitais, do inquérito, esse inquérito sendo postergado, aí ele assume a frente disso tudo, é isso? Veja, como a gente não tem mais lei no país, como a gente não tem mais Constituição no país, o que preside hoje um país é o inquérito. A gente tem sido presidido pelos inquéritos há 6 anos. Há 6 anos o presidente do país são os inquéritos, né? Os inquéritos das fake news, e não é nem um só. É uma liga, né? A liga da justiça, a liga da injustiça, que por meio da sua jurisprudência vem presidindo o país há 6 anos. Qual é essa liga da injustiça? É o inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos, o inquérito das milícias digitais, que esse aqui eles disseram que vão prorrogar até o ano que vem. Imagina só, é nesse que eles estão investigando o Elon Musk, para você ver o nível de onde eles vão com esse inquérito. E agora, esse inquérito do golpe. Esse daí eles querem que seja resolvido rapidinho, mas os demais eles vão prorrogar, se quantos outros mais surgirem até lá. Vejam aí o inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, inquérito, enfim, eles vão montando o que for necessário. Daqui a pouco tem tudo vai aparecendo na mesa, né? São esses os inquéritos que estão presidindo. E quem é o relator desses inquéritos? Moraes. Então, quem está na presidência, quem não está na presidência, pouco importa, parece que está claro. Quem preside o país são os inquéritos, quem manda no país é o relator dos inquéritos, portanto, o ministro Moraes, ou quem está ao lado dele. A gente sabe que o ministro Moraes não toca isso tudo sozinho, não é? É óbvio que existem forças ocultas ali dentro do STF, às vezes nem tão ocultas assim, né, que tem suas predileções por regimes não democráticos, tem suas visões de mundo que são autoritárias, tem os seus desejos, enfim, de submissão do povo ao que o STF pensa, e essas pessoas que têm costurado um pouco essa presidência do ministro Moraes, e sobretudo por meio dos inquéritos. Tudo é julgado nos inquéritos, todos são julgados nos inquéritos, qualquer coisa é julgada nos inquéritos, a qualquer tempo se julga dentro desses inquéritos, qualquer político, qualquer pessoa, qualquer ser humano, até juízes são julgados dentro desses inquéritos, como o Deltan acabou de mencionar, um juiz lá, no caso, salvo engano, do Homero Marchese, né, que o juiz ousou discordar do Moraes, e, enfim, foi para o SNJ, o juiz de Maringá, aliás, aí no Paraná, ele foi para parar no CNJ, foi investigado, imagina só, por discordar do Moraes e tê-lo condenado por um erro de procedimento. Esse caso, me lembro, foi marcante, e é isso, porque demorou-se muito tempo para restituir as redes dele, algo assim, e ele condenou por erro de procedimento e foi parar no CNJ. Então, assim, é óbvio, e como é que é possível isso? É possível porque tudo passa pelos inquéritos, tudo passa pelo STF hoje com muita facilidade. Então, é mais ou menos por aí. Não tem lei, não tem Constituição, não tem regra, não tem impedimento, não tem suspeição, não tem mais nada. O que tem são os inquéritos. Tudo se justifica nos inquéritos e a democracia é salva pelos inquéritos. É isso que eles contam. Então, tudo pode. Se você quer que a democracia acabe? Não. Então você tem que engolir os inquéritos. É esse o papo, é isso que eles dizem para nós. Esse caso do Homero Marchese, ele é realmente emblemático e incrível, né? Porque ele era candidato a deputado, ele reproduziu um cartão, uma mensagem que era um convite para uma manifestação contra o STF e simplesmente reproduziu aquilo, colocou era de outra fonte, colocou nas redes dele.
E só foi descobrir meses depois que as redes dele tinham sido caçadas, derrubadas por ordem do STF, porque ele compartilhou uma convocação de um protesto. Né? E aí ele entrou no rol daqueles que estavam banidos sem sequer saber disso. Né? Essa foi a história do Marques, não é isso? Mais ou menos isso? Exatamente. Isso mesmo. Demorou meses para descobrir por que tinha sido cortada a rede social dele, porque ele acordou simplesmente um dia e não tinha mais acesso às redes sociais e ficou meses até que ele imaginou, será que pode ser alguma coisa do Supremo? Aí ele entrou em contato com alguém lá do gabinete do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, perguntou, demorou um tempo, a pessoa veio e respondeu. Ou seja, hoje as pessoas perdem acesso à rede social e nem são notificadas por ordem do Supremo. E mais, a gente está falando de um deputado estadual que tem imunidade material, igualzinha à imunidade material dos deputados federais. Ou seja, não tem mais também imunidade material para deputado no Brasil. Acabou. Bom, eu quero convidar você que acompanha o nosso programa, que está gostando dessa discussão, que considere ser assinante da Gazeta do Povo para apoiar o nosso jornalismo corajoso e independente. Custa apenas R$ 1,90, é promoção por mês durante 6 meses. Em vez de R$ 27,90, você paga apenas R$ 1,90. E para assinar, é só você acessar o QR Code na tela, ou então entre em gazetadopovo.com.br/oferta, ou ainda o link da descrição. Junte-se a nós, apoie o trabalho independente da Gazeta do Povo. Bom, na sexta-feira, a Polícia Federal recuou da prisão do Mauro Cid, a gente falou aqui em cima da hora, por ordem de Moraes, mas avançou na prisão do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado. A acusação contra ele foi de que ele teria tentado obter um passaporte português para facilitar a fuga de Mauro Cid do Brasil. O inquérito tramita em sigilo no STF. De novo, sigilo, e é conduzido por Alexandre de Moraes. Bom, o que dizer sobre a prisão do Gilson Machado e também uma prisão relâmpago, né? Parece que o Marcília tem a tese aí de que queriam eram os dados telemáticos dele, né, Marcília? Sem dúvida, sem dúvida. O próprio Moraes disse isso. O Moraes, quando soltou o Gilson, ele deu, na sua decisão, ele disse o seguinte, que ele iria, que a prisão se tornava desnecessária em razão das medidas cautelares que foram deferidas. Determinadas. Quais são as medidas cautelares? Apreensão de celular. Está lá, está escrito na decisão dele. Ele nem escondeu. Ou seja, peguei o telefone celular, não preciso mais deixar preso, porque o que eu queria já está aqui na minha mão. Ele disse, não estou nem cogitando, está dito. É óbvio que era o celular. Agora, por que ele queria o celular? Se a questão é passaporte, bom, me parece que não faz sentido nenhum. Então é óbvio que o celular serve para a tal pesca probatória, ou seja, para você buscar dentro do celular alguma coisa que incrimine eventualmente o Gilson e com isso ele fazer com que ele seja persuadido a se tornar um colaborador. Vamos nos lembrar que o Cid se tornou colaborador também dessa forma, hein? Apreenderam o celular do Cid lá no negócio da vacina, era uma questão da vacina, e ele se tornou colaborador da mesma forma, com a apreensão de celular. Gente, eu sempre digo isso, se você... É aquela história, quem não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Tudo isso que acontece aqui, eu já vi lá em 2019, eu fui o primeiro advogado desses inquéritos, das fake news, eu vi lá em 2019 tudo isso acontecer, tudo igualzinho, inacessibilidade aos autos, etc, estava tudo lá. Então a gente olha para trás, a gente vê a mesma coisa, o que aconteceu com o Cid foi o que aconteceu com o Gilson. Pegaram o celular do Cid e fizeram dele colaborador, estão fazendo a mesma coisa, eles não escondem. A gente é que não consegue enxergar ou não quer enxergar. Como diz o Drummond, o pior cego é o que esconde os olhos debaixo do catre ou debaixo da cama. Parece que tem gente que esconde os olhos de propósito, parece que tem gente que esconde os olhos de burrice, mas esconde. O Marcília disse que muita gente não quer enxergar. Logo, não poderemos enxergar porque vão bloquear a nossa visão, né? Com essa regulação das redes sociais... A gente assistiu, na semana passada, aquela intervenção do ministro Alexandre de Moraes, narrando a imagem do 8 de janeiro, dizendo assim, olha só, estavam transmitindo ao vivo e as redes sociais não cortavam isso.
as pessoas transmitindo ao vivo. Ou seja, o Moraes ele é contra as lives. Live agora só com autorização judicial ou uma live que reporte qualquer situação de tumulto vai cair. E se cai a live de uma pessoa física, é um passo, meio passo para dali a pouco cair uma live de uma rede de televisão, porque está transmitindo situações que atentam contra o Estado Democrático do Direito, então isso não pode, isso é desinformação. Logo, nós não vamos poder enxergar se prevalecer essa tese e que se encaminha para prevalecer, Deltan. Sim, eu fiquei impressionado que ele não falou também, não reclamou das grandes redes de televisão. Afinal de contas, elas também transmitiram, elas também filmaram. E se a pessoa filmando, pessoa física, a partir da sua câmera não pode, porque seria uma transmissão de um ato antidemocrático, por que que a rede de televisão pode? E isso me traz para um ponto bem interessante. Presta atenção. O PT, se você pesquisar em online, PT regulamentação da grande mídia, PT regulamentação da imprensa, vocês vão ver que sempre foi pauta do PT, não a regulamentação das redes sociais. Sempre foi pauta da PT a regulamentação da grande mídia. Começou lá atrás quando ele quis criar um conselho de jornalismo para enquadrar os jornalistas, né? Que não deu certo na época. Sim, e eles fizeram várias tentativas, tentaram comer pelas beiradas de diferentes modos. Por quê? Porque eles viam a grande mídia como hostil ao PT. Então eles queriam regulamentar a grande mídia. Só que agora eles voltaram para o poder, eles abriram as comportas não dos céus, mas dos cofres públicos para a grande imprensa, descobriram como que eles controlam a narrativa da grande imprensa, seja pelo acesso privilegiado às fontes nos poderes, seja pelo dinheiro, o rio de dinheiro derramado. E onde que eles não controlam agora? Qual é a grande preocupação deles? As redes sociais, porque essa eles não controlam. Ou melhor, não controlavam até a decisão do Supremo Tribunal Federal, agora da última semana, que vai passar a estabelecer, a terceirizar a censura para as plataformas e redes sociais que vão ser obrigadas a controlar o discurso, ainda que debaixo de termos vagos definidos pelo Supremo. Não pode desinformação. O que é desinformação? Não pode discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Não tem definição legal. Não pode ataques ao Estado Democrático de Direito e à democracia. O que é isso? Cabe, como Marcília costuma dizer, qualquer coisa dentro desses conceitos. E eles vão terceirizar essa censura para as redes sociais, que, para não serem responsabilizadas, vão ter que censurar o conteúdo que parecer com cara disso, ou seja, conteúdo cristão, conservador e de direita. Fácil. Pois é, agora, voltando ao Mauro Cid, né? Ele não se parece com um prisioneiro de guerra louco para escapar, louco para conseguir um documento falso, né? A gente tem relatos de quem tentava fugir da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. As pessoas forjavam documentos, davam um jeito de conseguir um passaporte falso, se passar por outro, para sair daquela situação. O Mauro Cid fez esse esforço, ele é acusado disso, de tentar obter um passaporte português para fugir do Brasil. Esse movimento dele, se ele estava mesmo atrás desse passaporte, é um indicativo de que ele realmente preferia simplesmente jogar tudo isso fora para o ar e cair fora da situação em que ele se meteu. O que traduz, como a gente pode traduzir esse movimento do Mauro Cid de tentar obter o passaporte? Ele ainda pode correr para alguma embaixada, quem sabe se refugiar em alguma embaixada. Não sei se seria um movimento que ele cogite fazer, mas para quem já estava pensando no passaporte, revela muito sobre o estado de ânimo dele, Deltan. Tosi, o Mauro Cid está numa situação muito delicada, muito difícil, porque ele está debaixo de um poder supremo, ele não tem para onde recorrer, e a gente sabe que segurança jurídica não existe lá no Supremo. Vieram à tona esses áudios, essas mensagens, e simplesmente Alexandre de Moraes pode estar esperando apenas passar a condenação dos réus e ele ter desenvolvido a narrativa dele em cima dos depoimentos do Mauro Cid para logo depois puxar os autos, o processo da colaboração premiada do Mauro Cid e dizer, não, é o caso de rescisão, é o caso de manter rígidas as provas, manter válidas as provas, mas vamos desconsiderar os benefícios ao colaborador, vamos rescindir e não vamos aplicar os benefícios ao colaborador, e ele pode acabar sendo condenado aí a apenas de 30 anos de prisão. Então ele está numa situação muito delicada, ele deve estar avaliando todos os cenários possíveis, mas vamos lembrar uma coisa, a pessoa só pode prender alguém quando tem um indicativo concreto, não basta especulação. Não basta, grande parte dos réus do 8 de janeiro está fugindo, vou prender todo mundo. Não pode isso. Sempre que você prende, na primeira instância, com base numa especulação, numa possibilidade,
todos os tribunais te detonam, eles cortam, detonam a tua prisão. Não pode, isso não é admitido no sistema brasileiro. Você só pode prender quando você tiver provas concretas, evidências concretas que mostrem que a liberdade da pessoa representa um perigo para a sociedade. E hoje, em relação a Mauro Cid, não tem nada, nada. Essa história aí do passaporte português aí é uma balelona, assim. Não tem como alguém ir lá e tirar passaporte para ele. Ele teria que ir para a embaixada portuguesa pedir o passaporte. Não pode um terceiro ir tirar. A não ser, claro, seja com procuração, mas ele vai ter que ter biometria, ele vai ter que ter leitura facial, vai ter que ter uma série de procedimentos, são todos burocráticos e formais, demoram meses, não é assim de uma hora para outra. Então, isso aí me parece mais uma justificativa para tentar prender o Mauro Cid, mas que aí depois eles relativizaram justamente para não passar uma mensagem política, numa leitura e atuação política deles, equivocada para a sociedade. Agora, um outro ponto importante que se relaciona a isso é a prisão, como o Marcílio analisou, do Gilson Machado. Veja que para você prender, como eu estava dizendo para vocês, você precisa de prova do crime e da autoria e você precisa de um fundamento. No caso do Gilson, a gente não tem o começo da prisão preventiva. A gente não tem a prova do crime e da autoria. Ainda que ele estivesse providenciando um passaporte para o Mauro Cid, que não é o caso, como eu disse, isso é uma teoria maluca, ainda que você tivesse esse fundamento, você não tem aquilo que chama de pressuposto, que é a prova do crime e prova da autoria do crime. Por quê? Qual é o crime do Gilson Machado? O que ele fez? Qual é o crime de que ele é acusado? Não, zero, nenhum. Você só pode prender alguém quando você tem fundamento para denunciar. Por isso você tem prazo para denunciar, 35 dias. Digamos que o Gilson Machado tenha ligado lá para o cônsul, para o embaixador. Olha, tem um amigo aí, o Mauro Cid, é um camarada bom, ele tem passaporte, tem cidadania portuguesa, dá para agilizar o passaporte para ele aí. Aquela canetada, como se diz, né? Aquela influência política. Mesmo que fosse antiético, isso não se configuraria um crime, né? Ele ligar ou fazer um contato pedindo um passaporte para o Mauro Cid. Digamos que tivesse feito isso. Se ele está facilitando um plano de fuga, tem um crime lá do Código Penal que é a facilitação de fuga. Quem foge não pratica crime, mas quem facilita a fuga do outro teria que ver lá como está escrito na lei, talvez até o Marcílio esteja pesquisando lá, para ver se encaixaria ou não. Agora, você teria que provar que ele fez isso para beneficiar o Cid com o objetivo de fugir agora. Agora, se ele faz isso simplesmente para providenciar uma nacionalidade portuguesa para toda a família do Cid, ele inclusive, e ele está ajudando, aí não tem nenhum crime, porque é a mesma coisa que você dá uma faca para alguém. Se você dá a faca para alguém e você sabe que a pessoa vai matar a sogra, você é partícipe do crime de homicídio na modalidade auxílio material, como a gente chama. Você entregou a faca para o crime. Agora, se você entrega a faca para alguém sem saber que a pessoa vai usar aquela faca para matar a sogra, sem você saber das circunstâncias, você não sabe para que a pessoa vai usar. Pode ser para passar a manteiga no pão, para alimentar um filho. E aí você não vai responder, evidentemente, por crime nenhum. Então, o que vai limitar ou não a possibilidade de você avançar de toda forma vai ser a intenção da pessoa. Vou traduzir aqui em termos leigos. A intenção da pessoa. O Mauro Cid deve estar se lamentando de não ter providenciado esse passaporte logo antes, porque ele tem a carteira de identidade portuguesa, que é um documento já comprobatório da cidadania. Ele só não... Ele bobeou aí, digamos, por não ter tirado esse passaporte, né? Porque era o sonho dele agora, querendo ou não... Tosi, eu estou achando que você está do lado das pessoas que estão aqui respondendo no chat com paixão. Eu fiquei bem impressionado aqui ao ver o chat, porque só confirmou aquela impressão que eu já tinha das pessoas. Que está todo mundo aqui se dividindo. Metade das pessoas aí estão com compaixão do Cid, por achar que ele foi dobrado, que ele foi coagido, foi torturado, e outra metade aí está com raiva dele, achando que ele é um grande traidor. Eu acho que você está do lado da compaixão, viu? Da compaixão. É que eu ouço aquele desabafo dele e fico pensando, esse parece ser o Cid que está falando a verdade. Não aquele que está coagido, está quietinho, feito uma criança que levou uma bronca do professor diante do Moraes lá. É só essa impressão que eu tenho, mas realmente no campo das impressões e das informações que a gente vê na conversa com vocês aí. O Marcílio eu já saquei lá no começo que ele está do lado da compaixão. Ele já disse assim, também não vou julgar o Cid porque cada pessoa tem seu limite, a gente não sabe como que foi ali. E a gente está vendo, o pessoal está dividido mesmo. Mas vocês se lembram, né? Quando Jesus chega para Judas e pergunta assim, a quem você escolheu servir? Né? Aquele momento constrangedor, a quem você vai seguir servindo? A gente sempre tem um momento de escolhas, né?
Então, enfim, acho que o Cid vem fazendo suas escolhas. Eu não tenho muita compaixão, não. Eu acho que eu tenho compaixão de nós todos temos de passar por isso e do estrago no direito, sobretudo, e no Estado e na Constituição, que coisas como essas vão deixar para sempre. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Eu tenho uma autopiedade do nosso próprio Estado em razão de tudo isso que aconteceu. E olha só como o direito, o Deltan estava falando da lei aplicada, no caso e tal, e vale dizer, quando você, e o Deltan me corrija se eu estiver sendo impreciso, mas quando você auxilia um criminoso, você tem o crime de favorecimento, né? Então, tem ali, você pode ser enquadrado por isso. E esse é um crime que tem uma pena, salvo engano, de até 4 anos máxima. Só que quando você auxilia alguém que pertence a uma organização criminosa, aí você é apenado como se da organização fosse. E aí essa pena é maior. E foi isso que acusaram, essa obstrução de justiça, de que acusaram o Cid, estava dentro desse território. E como a pena dele era, então, salvo engano, esse crime de organização seria de 8 anos, ele pode ser preso preventivamente. Então, assim, olha como o próprio direito, a técnica do direito, vem sendo utilizada ou instrumentalizada para finalidade política. O que eles queriam mesmo era prender o Gilson, né? Prendendo o Gilson justamente para poder depois ficar com o celular. Fizeram com ele o que às vezes a minha mulher faz aqui em casa, né? Me deixa preso aqui só para ficar com o meu celular. Brincadeira. Mas falando daqueles que veem a situação com paixão e outros com compaixão, parece que o Bolsonaro teve alguma compaixão ali, porque eu não entendi o que foi aquele cumprimento do Bolsonaro amigável para o Cid, né? Teria sido um gesto assim, olha, colabora aí, rapaz, se aprume, né? Toma teu rumo, alguma coisa assim, não sei se não foi compaixão aquilo, viu? Tosi, eu acho que ali foi uma estratégia, viu? O Bolsonaro foi gentil até com o Alexandre de Moraes, acho que ele quis passar transparecer uma tranquilidade diante do que ele fez. Acho que a mensagem que ele quis passar é: eu respondo pelo que eu fiz, não pelo que dizem que eu fiz. E em relação ao que eu fiz, eu estou tranquilo. Acho que essa foi a mensagem que ele quis passar. Mas se eu estava conferindo aqui, ó, esse crime de favorecimento real é quando você ajuda, dá um auxílio para tornar seguro o proveito do crime. E aí tem esse crime de promover ou facilitar a fuga, de facilitação de fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva, que tem uma pena aí de 6 meses a 2 anos. E claro que pode ter alguma agravante aqui, pode ter realmente, como se disse, uma previsão na lei de organizações criminosas. Então de tem obstrução. essa previsão aí. Deixa eu perguntar para vocês, estamos próximos já do fim do programa, então, do restante do noticiário hoje, o que não dá para passar batido, Marcília? Eu acho que não dá. A gente já até antecipou essa notícia aí de que eles desejam fazer com que o STF tenha, pelos inquéritos, força nas eleições do ano que vem, né? Eu acho que isso, embora já seja sabido, mas sempre que eles contam o óbvio para nós, assusta. Assusta, olha, eu tô com Marcília nessa aí, mas deixa eu dar uma segunda linha aí pra gente de notícia que não dá para passar batida. Hoje, o Hugo Motta, ele tomou providências contra o governo Lula e contra o STF. E eu pensei, será que o Hugo Motta foi abduzido e agora ele está aqui com uma presença de um ser extraterrestre controlando o corpo de Hugo Motta? O que está acontecendo, né, Marcília? Alien. Eu preferia o Alien. Será que é o novo episódio do Alien que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo? Afinal de contas, ele anunciou que ele ia derrubar o aumento do imposto do governo Lula e ele também anunciou que ele ia colocar em votação a prisão da Zambelli, o que ele tinha combinado com o Supremo que ele ia fazer diferente. Ele ia esperar a extradição, quando chegasse ao Brasil, eventualmente ia fazer. E aí você fica pensando o que aconteceu. E realmente, eu fiquei sabendo, é notícia aqui exclusiva, que é Breaking News, que existe um alien que tomou conta do corpo do Hugo Motta. Mas não só do Hugo Motta, também de outros deputados. E sabe qual que é o nome desse alien? Emendas parlamentares. Essas emendas parlamentares mandam nos deputados, comandam a ação dos deputados, as intenções, as vontades, o modo como eles procedem, e revelou à imprensa que efetivamente Hugo Motta está bravo, porque vários dos parlamentares não estão conseguindo executar as emendas parlamentares. O que isso significa?
dinheiro que os deputados mandam para suas bases locais, milhões de reais que eles têm a prerrogativa de mandar para os seus eleitores a fim de conseguir votos nas eleições seguintes, que eles podem distribuir com pontes, estradas, ajuda em hospitais, o que for, para o público das suas cidades, com o objetivo de, em troca disso, conseguir votos, e algum deles, a gente sabe que desviam o dinheiro também, passam a mão do dinheiro, é o que a gente chama lá no Congresso Nacional de volta das emendas parlamentares, é a corrupção, é o desvio do dinheiro das emendas. Então, os deputados estavam reclamando que eles não estavam conseguindo fazer o dinheiro chegar na ponta. E por conta de restrições que o governo Lula está colocando e que o STF, por meio do Flávio Dino, daquela decisão, daquele inquérito das emendas parlamentares, do orçamento secreto, está impondo ao parlamento. Então, por conta disso, as emendas parlamentares, sempre elas, todas poderosas, tomando conta dos corpos dos deputados, inclusive do Hugo Mota, geraram essa repentina reação contra o Supremo e o governo Lula. Se você achou que finalmente o Congresso estava se impondo diante das ilegalidades e abusos, não foi dessa vez. A gente vai ter que esperar e esperar sentado. A gente chama de criar dificuldade para vender facilidade, né? Depois, algo nessa linha. Bom, quero agradecer André Marcília. Até os aliens são sacanas nesse país. Com essa figura de linguagem dos aliens, a gente se despede. Última análise de hoje. Obrigado, Marcília. Obrigado, Deltan Dallagnol, pelo papo. Muito interessante, muito esclarecedor. Obrigado a você que esteve com a gente e acompanhe sempre o nosso programa de segunda a quinta-feira, às 7 da noite, reprise pela manhã. Até o próximo Última Análise.